Novembro chegou, o mês de combate ao câncer de próstata. Saiba mais com o Dr. Rafael Zanotti, médico especialista urologista do AC Camargo Cancer Center. E qual que é a rotina de avaliação? Então a gente já falou, acho que motivo suficiente que conscientiza um homem de que vale a pena ele procurar as consultas de rotina, né? Então a rotina de avaliação são a história clínica, mas como eu falei, a história clínica no câncer de próstata é muito mais para você conhecer o paciente, saber como que é a saúde dele, saber se ele tem algum outro problema de saúde e poder ajudar nessa esfera. O câncer de próstata, propriamente dito, conversando com o paciente, você não vai ter quase nenhuma suspeita, vamos dizer, né? Então, dos exames que são mais relacionados ao câncer de próstata, o exame do toque, né? O exame do PSA, e por último a ressonância e a biópsia. Então vamos lá, primeiro o exame do toque, por que ele ainda é importante? A próstata está cercada pelos ossos da bacia e pela bexiga, então a única interface de contato do tumor da próstata com alguma área que seja possível examinar é com a superfície do intestino. Então é por isso que o exame do toque é um exame que é relevante para a rotina de saúde geral do homem. E o PSA, por que ele é importante? O PSA ele não existe só no câncer de próstata, ele existe na próstata saudável também, né? Então ele é uma substância que ela é secretada pelas células da próstata. Então, como a gente falou, todo tumor é uma célula que se proliferou demais. Então, quando essa célula se prolifera muito, ela vai produzir mais do que a célula normal produzia. E no caso do tumor de próstata, então ela vai produzir mais PSA. E aí você vai suspeitar, você vai fazer uma investigação para saber se aquele aumento do PSA pode ser um câncer ou não. E atualmente existe algo também que é a ressonância magnética da próstata. Ela ajuda, no caso, ajuda o médico a decidir, por exemplo, se um aumento no PSA, se ele foi causado por uma situação benigna ou não. Ele ajuda a ver se tem um nódulo suspeito que pode direcionar a biópsia daquele nódulo para saber se tem um tumor de próstata ou não. Enfim, é um dos exames, mas ele não é um exame, a ressonância de próstata não é um exame rotineiro. Ele já é usado para uma situação mais específica e habitualmente quando você já tem algum grau de suspeita de que o paciente tem tumor de próstata. E também para ajudar a ver a extensão daquele tumor quando o paciente já tem o diagnóstico, né? Então, toque, PSA e ressonância, eles não dão diagnóstico de tumor de próstata. Quando o médico acha que tem um toque alterado, um PSA alterado, a ressonância alterada e o paciente pode ter só uma dessas coisas ou todas elas alteradas, aí ele tem a suspeita que o paciente tem tumor de próstata. Ele vai fazer o quê? Vai pedir a biópsia da próstata, porque a biópsia vai mostrar se aquelas alterações eram benignas ou ele vai confirmar se aquelas alterações, infelizmente, eram um tumor de próstata. E além disso, então, como eu falei, o tumor de próstata ele é muito importante por quê? O exame do toque é muito importante por quê? Porque com ele é possível identificar os nódulos na próstata e o mais comum dos nódulos do tumor de próstata é que eles estejam na zona periférica. 70% das vezes eles estão na zona periférica, na interface de contato da próstata com o reto. E como eu falei, a única forma de se examinar a próstata e examinar fisicamente sem depender de exames é com o exame do toque. O exame do toque é um exame que não tem custo, não precisa de agendamento, ele demora ali 20 a 30 segundos, é desconfortável, mas é completamente indolor, é rápido, né? Não tem por que trocar um exame do toque por uma ressonância, por exemplo, que tem um custo elevado, que depende do paciente receber contraste na veia, que depende de algumas horas de execução, agendamento, deslocamento. Então é uma ferramenta importantíssima na rotina de acompanhamento, né? PSA, como eu falei, ele é produzido pelas células da próstata, é uma substância que facilita o sêmen do homem a ficar líquido e ele marca alterações na próstata. Então, quando um PSA sobe, a gente suspeita do câncer de próstata, a gente tem que eventualmente olhar outras situações também, mas ele é uma boa ferramenta para ver, no início da investigação, para a gente suspeitar se o paciente tem câncer de próstata ou não. E aí uma coisa muito importante, tem paciente que fala, bom, já faço PSA, não preciso fazer o exame do toque. Então a gente vê aqui que o PSA, em algumas referências o PSA até 2 é considerado normal, em outras referências o PSA até 4 é considerado normal. A gente vê que independente disso, com um paciente com PSA entre 0 e 2, 10% pode ter câncer de próstata, 1 em cada 10 homens. Com um paciente com PSA entre 2 e 4, 25%, ou seja, o PSA que é considerado normal, até 25% dos homens podem ter câncer de próstata, né? Então,
o paciente não pode fazer só o PSA. Se ele faz só o PSA, ele tem o risco de não fazer um diagnóstico precoce do tumor de próstata. Até porque os tumores mais agressivos, na verdade, eles costumam não elevar tanto o PSA, né? Que acaba sendo uma armadilha isso. Geralmente o tumor que é menos agressivo, ele sobe um pouco mais o PSA.